Diga a Ele a glória. A glória. De todo o coração, diga ao Senhor a força. A força. Ah, Jesus, tudo a Ti, Pai. E o poder ao Rei. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Jesus. Oh, aleluia. E o louvor. Somente a Ti, Jesus. Ao Rei Jesus. Levante as suas mãos ao Rei da Glória, porque o poder de Deus será derramado aqui nesta manhã. A unção de Deus, ela vai transbordar sobre a tua vida. Ou você pode viver em comunhão plena com Deus. Mas é necessário nos abraçarmos à misericórdia dEle, que se renovou nesta manhã, neste dia. Há uma unção sendo liberada do céu. Há um poder de Deus fluindo aqui neste lugar. E em comunhão com Deus você pode estar. Isso. Chegue diante do Todo-Poderoso agora. Diga para Ele: eu te amo, Jesus. Diga para Ele: eu amo a Tua presença. Eu quero mais e mais da Tua unção sobre a minha vida. Vem, vem, vem. Vem, presença de Deus. Tens liberdade aqui, Pai. Os corações estão se abrindo e o Teu povo está clamando. Ó Deus, porque somos necessitados do Senhor. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu quero mais de Ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, deixa o fogo de Deus te encher agora. Deixa a presença de Deus inundar o teu ser agora. Vem, 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 amado da nossa alma. Tu és tão desejado entre as nações e nós queremos mais de Ti, Pai. Os filhos de Deus reconhecem isso. Aleluia, aleluia. Tu és o Rei da nossa vida. Tu és o Senhor dos senhores. Não há outro como o Senhor, Pai. Digno de toda glória, digno de toda adoração. Glória a Deus, glória a Deus. Isso, vai dando glória a Deus. Vai declarando o seu aleluia a Ele. Santo, santo é o Senhor. Ore canta labaia, labate, orianda labaia, labate, orererererere, canta labaia. Churirianda labaia, labate, ore canta labaia. Deus maravilhoso, Deus glorioso. O primeiro lugar é Teu, Jesus. A nossa vida é Tua, Senhor. Tudo que nós temos, Pai, pertence ao Senhor. Tudo que nós somos, Pai, pertence ao Senhor. E eu gostaria de te lembrar que você tem um propósito de vida. O seu maior propósito nesta vida é dar glória a Deus. É uma vida que glorifique ao Senhor. Você nasceu com esta missão. Então, aonde você estiver no decorrer da semana, ou no ambiente de trabalho, na sua família, na sua vizinhança, isso, busque sempre viver uma vida que glorifique ao Senhor. E hoje é uma oportunidade de nós nos enchermos desta glória, de nós nos enchermos desta unção. Hoje o Senhor vai te capacitar, te habilitar. Hoje o Senhor vai te renovar, te fortalecer. Eu não sei o tamanho das lutas que virão nesta próxima semana, mas eu sei que o nosso Deus é maior. Eu sei que o nosso Deus pode te encher e pode te dar grandes livramentos. O nosso Deus, Ele pode te encher. Você pode sair daqui hoje não saindo vazio ou sozinho, mas você pode sair daqui hoje cheia da presença de Deus, cheio da unção de Deus. Tudo vai ser diferente. Você vai falar diferente, você vai agir diferente. As coisas você vai ver que vão fluir, porque Deus vai conduzir os teus passos. Deus vai dirigir os teus passos. Eu não estou dizendo que não vão ter lutas, mas eu estou dizendo que vão existir testemunhos a serem contados. Pai, encha-nos nesta manhã. Nos dê, ó Deus, a sabedoria do alto. Porque, ó Deus, ao ouvirmos a Tua palavra, jamais, ó Pai, poderemos ser os mesmos. Nos transforme de glória em glória e com a força do Teu poder, Pai, ó Deus, nós iremos adiante para a glória e louvor do Teu nome. Você diga obrigado, Jesus, e vamos aplaudir ao Todo-Poderoso Deus, bem forte. Ele é digno de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bom dia. Com alegria? Então cumprimente aí 2, 3, 4 irmãos. Diga bom dia, meu irmão. Diga paz de Cristo. Fala com esse irmão da frente, de trás, do lado. Dê um sorriso abençoador para ele, para ela. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Amém? Pode sentar no seu lugar.
Pode se assentar aí no seu lugar. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Que bom estarmos juntos aqui nesta manhã de domingo, manhã de Santa Ceia. Amém, pessoal? Hoje, agora, esse horário, primeiro horário, abrindo aqui a porteira da bênção, começando as atividades. É o primeiro de 4 cultos do dia. E fora as visitas, ministrando Santa Ceia também para os irmãos. E eu tenho a certeza de que Deus está à frente de tudo. Você tem a certeza disso? Tem ou não tem? Porque se Deus está à frente de tudo, irmãos, nós temos uma certeza. Qual é ela? Diga assim: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então vamos agora no nosso manual. Qual é o manual do cristão? É a Bíblia, é a palavra, né? Não podemos viver sem ela, em hipótese alguma. Então eu quero ir com você, porque hoje nós vamos continuar um assunto que começamos na semana passada. Esse mês aqui na igreja nós estamos tratando sobre isso. É o mês Reinando em Vida. Diga amém, pessoal? Vamos lá num texto base para a gente, que é Romanos capítulo 5, versículo 17. Vai aparecer para você também nas telas, nos monitores. Romanos capítulo 5, versículo 17. Vamos nesse texto? Romanos capítulo 5. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Acharam? Romanos capítulo 5, 17. Vai dizer para a gente, Romanos é fácil, né? Ali no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí você encontra Romanos, 6º livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 17. Quem achou, diga glória a Deus. Está aqui na tela também, tá, irmãos? E ele diz assim, ó: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais, diga comigo, muito mais, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, o que está escrito aí agora? Reinarão em vida por um só. E quem é ele? Jesus Cristo. Diga glória a Deus, pessoal. Nós demos uma ênfase aqui até maior no domingo passado, na parte do versículo que diz, aqueles que recebem. Aí ele está falando de uma abundância da graça de Deus. E aí até falamos aqui, deixa eu refrescar a sua memória, sobre o quanto desta abundância nós estamos recebendo, né? Deus, ele está liberando uma abundância de graça, mas se eu vou lá e só belisco, né? De vez em quando eu escuto um louvor, de vez em quando eu leio uma palavra, de vez em quando eu vou a um culto, aí eu não estou talvez reinando como Deus gostaria que eu reinasse. Entenda que para eu reinar em vida junto com Cristo, diga glória a Deus, eu preciso, irmãos, receber a abundância da graça e do dom da justiça de Deus. Até aqui tudo bem? É matéria da semana passada, não queria me ater a essa parte do versículo. Mas eu gostaria, irmãos, com vocês, de hoje prestar atenção no que diz na parte A desse versículo. Vamos ler mais uma vez? A primeira parte desse versículo diz assim, ó: porque se pela ofensa de um só, o que está escrito aí? Parou aqui. Aqui para nós já é uma matéria de hoje, nós vamos aprender muito aqui. Porque pela ofensa de um só, diga, a morte reinou. E isso, irmãos, me traz aqui algo que eu tenho que lembrar todo dia. Na minha vida, ou para eu reinar em vida, a morte não pode reinar mais. O pecado não pode reinar mais. As obras do mal não podem reinar mais. Eu preciso, irmãos, ter isso em mente e em coração, de que tudo se fez novo. Eu aceitei a abundância da graça de Cristo e já não posso, em hipótese alguma, aceitar a ideia da morte reinando sobre a minha vida. Diga, a morte reinou. É passado. Você viu como é que está sendo conjugado aqui? Não reina mais. Diga glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz para a gente em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Você está em Romanos, avance aí ao vizinho. 1 Coríntios 15, versículo 22. Coríntios 15, 22, ele vai dizer o seguinte, tá para a gente aqui na tela também, como é o
é o livro vizinho, né? Está escrito assim o verso 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em quem, pessoal? Em Cristo. Diga comigo, o rei mudou. Você lembra o que nós vimos em Romanos 5,17? A morte reinou. E agora, se todos morreram em Adão, ou seja, com o que aconteceu no passado, todos nascemos, irmãos, né, debaixo de uma fruto de vida de pecado. Uma vez uma pessoa falou assim para o missionário R.R. Soares: missionário, o que uma pessoa precisa fazer para ela ir para o inferno? Nada. Ela não precisa fazer? Nada. É só ela não aceitar a abundância da graça de Deus. Porque todos nascemos nessa condição, debaixo desse reinado das trevas. Só que o rei mudou. Observe, se por um homem, por este Adão, né, a morte reinou, agora em Jesus Cristo, irmãos, nós podemos reinar em vida. Diga glória a Deus. E aí a gente continua aqui com essa ideia de que o rei mudou, agora é o rei Jesus. E olha o que diz o 23 para a gente. Ele diz assim, ó, versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Tem alguém de Cristo aqui? Sim ou não? Você é de Cristo? É a maior e melhor decisão que você tem que tomar na sua vida, né? Não tem outra. Nós temos que decidir por Cristo Jesus em vida. Amém, pessoal? Aí o 24 a gente chega num ponto forte da mensagem. Porque ele diz assim, ó, depois virá o quê, pessoal? O fim. Quando tiver entregado o reino a quem? A Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e o que, pessoal? E força. Então vamos lá, vamos ver qual é a obra de Jesus. Nós aceitamos a abundância da graça de Jesus. Como vimos em Romanos 5,17, reinamos ainda aqui em vida com Cristo. Cristo volta para nos buscar, ele é o primeiro que ressuscitou dos mortos. De igual modo, nós também ressuscitaremos. Eu acho até bonito a forma que os apóstolos pregavam na igreja primitiva, que eles pregavam com tanta intensidade, queriam correr por todo mundo pregando o evangelho, que eles diziam assim, ó, e nós que estivermos vivos, né? Ele falava deles na condição, né? Então Jesus vai voltar para já. E a gente não sabe nem a hora e nem o momento, mas sabemos que ele vai voltar. Amém, pessoal? Aí o que eu entendo nesse texto aqui? Jesus ressuscitou primeiro, nós ressuscitaremos nele também. E aí, irmãos, vem esse versículo 24, que ele vai mostrar que depois será o fim. Só que eu gostaria de ler o 25 e depois voltar nessa primeira parte do 24, mostrando o fim. Porque o 25 ele é muito importante. Olha o que diz o 25 para a gente. Ó. Porém, isso aqui eu peço que você leia comigo em voz alta. Porém, convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Vamos ler mais uma vez o 25? Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Vamos mais uma vez e a gente vai emendar na parte A do 24. A gente vai fazer um oposto aqui para ficar em ordem cronológica, né? Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus... E como é que está escrito na parte A do 24? Depois virá o fim. Então, preste atenção nisso aqui, irmãos, para a gente nunca, em hipótese alguma, inverter a ordem. Olha o que está escrito. Que convém que ele reine, e eu reine com ele, e você com ele. Diga amém? Né? Aí ele diz, tendo aniquilado todos os inimigos e colocando eles aonde? Debaixo. Aí quando você olha para uma área da sua vida, irmãos, e você para e pensa assim, puxa vida, por que as coisas estão acontecendo assim, uma atrás da outra? Por que está dando tudo errado? E talvez você olhe e fale assim, puxa vida, quem está sentado no trono da minha vida? Quem está reinando na minha vida? E aí a gente pode aqui trazer, né, essa imagem na nossa cabeça, né? Eu entendo assim, e gostaria que você entendesse assim também, Cristo reinando na minha vida, quem entende assim também? Glória a Deus. Diga assim, todos os inimigos debaixo do meu pé. Você sabe que a gente não pode se acostumar, irmãos, com a ideia de um inimigo reinando na nossa vida?
Nós não podemos, irmãos, aceitar isso. Jesus já nos trouxe a abundância da graça e hoje o inimigo, eu vou citar áreas aqui para até que você talvez vai se identificar, e hoje o inimigo não pode reinar na sua saúde. Hoje o inimigo não pode reinar nas suas finanças. Hoje o inimigo não pode reinar na sua família. Hoje o inimigo não pode estar no trono, irmãos, em nenhuma hipótese. Às vezes o mundo, ele quer nos empurrar isso goela abaixo, né? Ah, não, porque olha, isso é normal. Todo mundo que chega nessa idade acontece isso. Não. Você observa, irmãos, que Cristo vai reinar, diga, e eu com ele, e depois vai vir o fim. Não tem esse negócio do inimigo reinando sobre o meu casamento. Não tem esse negócio do inimigo reinando sobre a minha vida financeira e profissional. Nós temos, irmãos, que na verdade ser as pessoas que vão, né, em hipótese alguma, aceitar isso. Vamos mais uma vez ver a imagem na nossa cabeça? Ó, o inimigo debaixo dos meus pés e Jesus no trono da minha vida. Agora, irmãos, se eu deixo o inimigo ficar no trono da minha vida, onde está Jesus na minha vida? Na verdade, irmãos, onde está Jesus na minha vida e onde eu estou? Por que eu estou deixando isso acontecer? Por que eu estou dando corda a isso? Por que eu tenho, aprendido a conviver com essa situação? Não posso. O texto está dizendo, Jesus vai reinar, eu com ele, amém, pessoal? Você com ele, em todas as áreas da sua vida, e o inimigo debaixo dos seus pés. Só que para isso, quem lembra da mensagem do último domingo, nós precisamos, irmãos, usar da autoridade que nos foi dada. Nós não podemos, irmãos, olhar e fazer vista grossa. Está o inimigo reinando e está a pessoa fazendo vista grossa. Não, o lugar dele é debaixo dos seus pés. Amém, pessoal? O texto continua para a gente aqui, ó, o 25, eu quero ler mais uma vez, e eu gostaria que você pensasse nessa área da sua vida. Ele diz, porque convém que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser, o que está escrito aí? Aniquilado é o que, pessoal? É a morte. Na verdade, é uma palavra que se repete, que foi dita até no versículo 24, e agora no verso 26, ela se repete para nos dar uma ênfase e a gente entender. Não me julgue, tá? Eu vou falar uma frase aqui, não me julgue, escute até o final. Na verdade, irmãos, Deus ele não quer ver só a gente derrotando o inimigo. Deus quer ver a gente aniquilando o inimigo. Você sabe que é diferente. Tem gente que vive, irmãos, uma vida, né? E aí parece que ela está vivendo uma vida o quê? Lutando com aquilo. Ora ela reina, ora aquela situação, aquele inimigo reina. De tempo em tempo, de fase em fase, aquela situação volta para ela e está lá de novo aquilo reinando na vida dela. Ela já até contou testemunha acerca disso. Ele já até contou uma vitória acerca disso. Vamos lembrar do rei Davi, pessoal. Quando ele vai para aquela batalha com o Golias, ele não só derrubou o Golias. Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. O que ele fez? Cortou a cabeça. Fala comigo, aniquilou. O Golias nunca mais levanta, pessoal. O Golias nunca mais levanta. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente deveria pensar assim. Essa situação que um dia reinou, esse inimigo, nunca mais reinará, irmãos. Eu vou colocar ele debaixo dos meus pés, não só derrotar, mas eu vou acabar com essa história de uma vez por todas. Tem coisa que para mim ou para você vai parecer algo bem assim, vamos falar assim, né? Pequeno, mas para alguém é um gigante, né? Como um Golias. O que, pastor? Uma vez uma pessoa falou, comentou isso. Ela dizia assim, olha, eu posso ir em qualquer lugar, só não me faça atravessar a ponte Rio-Niterói. Só tinha um medo de atravessar a ponte Rio-Niterói. Aquilo ali, quando falava para ela sobre isso, não, atravessar a ponte de Niterói, aquilo ali para ela era algo que, né, deixava ela... Não, mas pera lá. Até quando esse medo? Né? Vamos lá, para alguns que passam talvez de todo dia na ponte de Niterói, isso é algo grande ou pequeno? Pequeno. Mas para essa pessoa é um medo que está dominando ela. É algo que está dominando o coração dela, irmãos. E aí essa pessoa decidiu se posicionar. Não, que negócio é esse? Como é que eu vou ter medo de uma travessia? Como é que eu vou ter medo de atravessar uma ponte? Não. Né? Eu vou atravessar essa ponte. Essa pessoa atravessou. E depois disso? Atravessou várias vezes. Acabou o medo. Aniquilou aquele medo. Eu estou falando de uma situação, mas você pode encaixar isso em qualquer área da sua vida, irmãos. Deus quer ver a gente não só derrotando, mas aniquilando todos esses inimigos que um dia reinaram sobre nós. Deus não quer ver você voltar para a depressão. Deus não quer ver você voltar para o vício.
Deus não quer ver você voltar, irmãos, para aquilo que Ele te resgatou com mão forte e poderosa. Hoje quem reina na sua vida é Jesus e você reina com Ele. É isso, irmãos, que nós temos que nem aceitar, nem passar, que não passe pela sua cabeça, irmãos, um inimigo que você já venceu reinando sobre a sua vida. Que não passe. Tem gente que trava na vida, irmãos, e aqui as mais diversas áreas, mais uma vez. Tem gente que ela diz assim, eu nunca mais vou me relacionar com alguém, porque se frustrou naquilo. Alguém diz, não, olha, eu nunca mais, isso aqui não é para mim, o mundo corporativo não é para mim, a vida, né, empresarial não é para mim, a vida dos negócios não é para mim. Por quê? Porque ela se frustrou, aconteceu algo, e aquilo mexeu com ela de tal forma, irmãos, que ela fala assim, nunca mais. Mas quando ela diz, nunca mais eu vou reinar nessa área, quem é que está reinando lá? É o inimigo, irmão. Quando ela diz assim, eu nunca mais vou ser feliz nessa área, quem é que está sentado no trono dessa área da vida dela? É o inimigo, irmão, e a gente não pode se acostumar com isso, aceitar isso, né? Alguém pode até usar a Bíblia e falar assim, não, pastor, mas olha, o mundo jaz no maligno. Espera lá, o mundo sim, a minha vida não. Você concorda comigo? Não, o mundo sim, mas a minha vida não, a minha família não. Eu creio no Senhor, vai ser salvo eu e a minha... Que negócio é esse, irmãos, do inimigo reinando em qualquer área da sua vida? Não aceite. Não haja, né, não finja naturalidade se o inimigo está reinando. Se posicione. Coloque ele debaixo dos seus pés. Amém, pessoal? A gente avança aqui um pouco mais, né? Vamos ler aqui o 27, o versículo 27. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque, o que está escrito aí agora, irmãos? Todas as coisas sujeitou debaixo de seus... Essa parte aqui eu gostaria que você levasse, irmãos, como uma referência na sua vida. Porque talvez você já está reinando em uma área da sua vida, em duas, em três. Mas você pode reinar em todas. Porque todos os inimigos, não importa a área da vida que ele se levante, irmãos, você pode pisar nele e ele pode estar debaixo dos seus pés e você reinando em vida. Diga amém? É isso que pode acontecer, irmãos, em todas. Quando a Bíblia diz todas, ele não tem um asterisco aí no versículo, e lá no final do rodapé tem, menos em tal área da sua vida, porque essa daqui é muito difícil. Não tem. Menos nisso aqui, porque esse inimigo aqui é muito forte. Não existe. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Não há inimigo, irmãos, mais forte do que o nosso Deus. Então, quando ele diz aqui, vamos mais uma vez, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus, todas as coisas. E se eu, irmãos, não vivo com todas as coisas, todos os inimigos debaixo do meu pé, é como se eu estivesse voltando no início dessa mensagem, quando nós falamos em Romanos 5,17, né, que a morte reinou. É como se eu estivesse voltando ao início de tudo e não tivesse recebido a abundância da graça de Deus. É como se eu estivesse desprezando, irmãos, todas as oportunidades, força, vigor, tudo que Deus me deu para eu reinar em vida. É como se eu estivesse deixando de lado. E isso tudo e voltando ao princípio, como se Cristo não tivesse morrido por nós. Eu não vou desprezar essa oportunidade. Eu não vou desprezar, irmãos, o que Deus fez na minha vida. Eu não vou, irmãos, ignorar todo um processo. Porque, concordem comigo, irmãos, quando a gente vê aqui, né, o inimigo debaixo dos nossos pés. Ok, está escrito de uma forma bem resumida aqui o versículo. Mas tem processos, irmãos, que são trabalhosos ou não são? Sim. Tem coisas, irmãos, que só você e Deus sabe quanto tempo durou para você vencer essa situação. Para você colocar um ponto final nessa situação. Para você estar agora por cima, dominando nessa área da sua vida. Só você e Deus sabe o que você passou. As pessoas às vezes vê, né, aquela pessoa sorrindo, aquela pessoa alegre, e nem imagina, né, tudo que ela passou na vida, para hoje ela está reinando em vida e para hoje ela está vencendo. Então eu não vou ignorar, irmãos, todo esse processo. Eu não vou ignorar tudo que eu passei. Eu vou continuar, irmãos, deixando Cristo reinar na minha vida, eu vou reinar com Ele, e todas as coisas, todos os inimigos debaixo dos meus pés. Diga glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz para a gente em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Versículo 6.
Hebreus capítulo 2, versículo 6. Quem está reinando em vida aí, diga amém. Glória a Deus, Deus quer te ver assim. Uma vez eu falei para uma pessoa, né? Você sabe qual é o tamanho do inimigo? Você sabe qual é o tamanho do demônio? Ela falou assim, que isso, pastor? Qual é o tamanho do demônio? Eu falei, menor do que o tamanho do seu pé. Porque ele cabe debaixo dos seus pés. A gente agiganta o inimigo e deixa ele sentado num trono. Gigante é Deus, irmãos. Grande é o poder de Deus. O inimigo cabe debaixo dos seus pés. Amém, pessoal? Olha o que diz para a gente aqui, ó. Hebreus capítulo 2, versículo 6. Olha o que diz. Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo, que é o homem, para que dele te lembres? Ou o filho do homem, para que o vistes? Esse versículo aqui, ele até assim, né? Ele é engraçado quando a gente lê ele, porque isso aqui acontece de vez em quando com a gente. Quem já esqueceu, irmão, aonde está escrito em qual capítulo, em qual livro, ou até quem escreveu? Já aconteceu isso com você? Mas você não esqueceu o texto. Se você for ver o autor aqui, irmãos, ele sempre gosta de dar referência, mas, entenda, tem momentos que a gente não vai lembrar, mas o que importa é você guardar o que está escrito. É guardar a palavra que está ali e assumir ela na sua vida. Amém, pessoal? Tem coisas que a gente não lembra, pera lá, mas eu tenho que lembrar o que está escrito, a essência do que está na palavra de Deus. E aí ele continua, faz essa pergunta, só a nível, né? Quem falou isso aqui foi o Davi, Salmo 8, você pode ir, vai estar escrito a mesma coisa, foi o Davi que falou isso aqui. Olha o que diz o versículo 7 agora. Tu o fizestes um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras da tua... Ok, aí alguém pode falar assim, não, tem uma desvantagem, né? Fui feito por Deus um pouco menor que os anjos, os homens, mas tem uma grande vantagem. Você viu? Fui coroado de quê? De glória e de honra. Então Deus nos deu, fala comigo, autoridade, irmãos. Ainda, alguém pode falar assim, mas, pastor, e como é que funciona o mundo espiritual? O mundo espiritual, irmãos, ele sempre vai funcionar com autoridade. Você usa o nome de Jesus, você reina com Jesus, e você diz, mal, nessa área da minha vida você não vai ficar, você está determinado aquilo. Você está declarando aquilo, você está dizendo ao mal que ele não tem mais poder sobre aquela área da sua vida. Então, Deus ele nos coroou assim, ele nos deu essa glória e honra, como está escrito aqui, para assentarmos junto com Cristo, irmãos, e estarmos no trono, o inimigo debaixo dos pés. E aí ele vai dizer mais, versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo de onde? Dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Posso traduzir esse versículo? Deus deixou como se fosse lá a faca e o queijo, né? Tudo preparado, irmãos, para a gente reinar em vida. Deus está falando o seguinte nesse texto, o homem ele foi feito menor que os anjos, mas eu coroei ele com honra, com glória, com poder. A autoridade eu dei para ele, para que ele pudesse reinar em vida. Só que, olha que triste, irmãos. O versículo vem dizendo, mas a gente não tem visto isso entre os homens. A gente não tem visto todas as coisas sujeitas aos homens. Mas por quê? Não foi porque Deus não facilitou o caminho. Não foi porque Deus não deu essa condição. Não é porque não é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Que todas as coisas, irmãos, estejam sujeitas. Todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Olha o versículo 9, tome como exemplo. O verso 9, ele diz assim, ó. Vemos, porém, coroado de glória e honra, aquele quem? Aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que o quê, pessoal? Os anjos. Aqui está falando do Jesus encarnado, na mesma condição que a gente. O Jesus encarnado. Mas aí, olha a diferença. Ele está dizendo, eu não vejo tudo sendo ali, né, sujeito aos homens. Não vejo todos os inimigos debaixo dos pés dos homens. Mas eu vejo debaixo dos pés de quem? De Jesus. Aí ele diz, versículo 9,
Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Jesus precisaria morrer na cruz por mim e por você, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por quem? Por todos. Então, vamos lá. Jesus veio a esse mundo na condição humana, nasceu de mulher, como eu e você. Jesus provou, né? Em tudo foi tentado, em nada o quê, pessoal? Pecou. Então, Jesus, para nós, até mesmo encarnado, como homem aqui na terra, ele se torna uma grande referência. Porque eu paro e leio esse versículo e eu penso o seguinte: por que todas as coisas, irmãos, estão debaixo dos pés de Jesus e não estão debaixo dos pés dos seus seguidores? Quem é cristão aí, diga amém. E por que eu não estou vivendo, irmãos, nessa mesma condição que Jesus viveu? De colocar tudo em sujeição. Jesus, eu quero reinar com o Senhor. Eu quero. A Bíblia chega a dizer que nós viveríamos obras iguais ou até maiores. Eu quero, Jesus. Eu quero que essa doença me sujeite, esteja debaixo dos meus pés. Eu quero, aqui, o inimigo debaixo dos pés e o exame aqui na mão, curado. Né? Eu quero, Jesus. Eu quero, Jesus, reinar em vida na questão da minha vida profissional, financeira. Eu quero o inimigo da miséria debaixo dos meus pés e eu vivendo para a glória de Deus, não por vaidade ou para humilhar quem quer que seja, mas eu vivendo uma vida próspera. Eu quero, Jesus. Eu quero espírito de contenda, de briga debaixo dos meus pés e a minha família vivendo em união, em harmonia. Eu quero, Jesus. Eu quero esse espírito maligno, né, que está ceifando vidas do vício debaixo dos pés e a minha família liberta. Eu quero. E é isso que Deus quer também. A gente pode olhar para esse versículo de Hebreus 2:9 e ver, irmãos, que via-se isso em Jesus, tudo se sujeitando a Ele. Qual é o capítulo, o versículo? Eu acabei de falar que às vezes a gente não lembra, né? Mas isso aqui, né, nem se querendo lembrar, você não vai lembrar porque não existe. Qual é o texto bíblico, irmãos, que fala que Jesus foi envergonhado diante de um inimigo? Não existe isso. Isso não existe. Qual é o versículo que está escrito? E prevaleceu a doença, mesmo Jesus estando ali. Não existe. Jesus, até comentava na semana, Jesus não ficou, né, satisfeito, irmãos, e nem agiu com naturalidade, nem com a febre da sogra do Pedro. E eu já vi gente falando assim, não, olha, eu não vou ocupar o céu não, Jesus está ocupado com coisa maior, deixa essa dor de cabeça que daqui a pouco passa. A pessoa falou, não vou orar não, porque daqui a pouco passa, né? Jesus está ocupado curando coisa grande. Irmão, ele faz uma obra completa. Não esqueça, ele não é igual a gente não, eu estou aqui, eu não estou lá. Não é verdade? Eu não sou onipresente, mas o meu Deus é. Eu posso orar a Ele aqui nessa manhã, ver Ele reinando na minha vida, eu reinando com Ele, e o inimigo debaixo dos meus pés. Só que às vezes a pessoa ela vai se acostumando, se adaptando, e ela está voltando ao original, ao início, né? A original que eu digo não como Deus fez, mas como era a questão do pecado. Não, na época a morte reinou. E agora? Não vai reinar na minha vida mais não. Em nenhuma área da minha vida. Quando Deus olhar para mim, Deus vai ver eu fazendo a vontade dEle, que é colocando todos os inimigos debaixo dos meus pés. Coloca, meu amigo. Alguém pode falar assim, não, pastor, mas olha, é que eu sou fraco para isso. É que sempre que essa tentação bate aqui, bate na minha porta essa tentação, eu acabo cedendo porque eu sou fraco para isso. Digo, fraco, eu sou forte. Se apegue a Deus, olhe para Jesus, vença isso de uma vez por todas. Uma vez eu falei uma coisa para uma senhora e serve para todos nós. Como é bom colocar a cabeça no travesseiro, irmãos, e ir dormir com a certeza da sua salvação. E ir dormir com a certeza que se for aquela noite, aquela madrugada que o Senhor vai te chamar, você vai viver eternamente com Ele. Porque o inimigo não está reinando na sua vida em forma de pecado, o inimigo não está reinando na sua vida em forma, em hipótese alguma, porque você está assumindo a posição que Deus quer que você assuma. Quem reina na minha vida é Jesus e eu reino com Ele. É isso que eu preciso viver. Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, né, até aqui na terra, em forma de homem, a gente pode ver o caso que está escrito em Marcos capítulo 4. Vamos lá? Marcos capítulo 4, versículo 35.
Marcos 4:35. Você conhece esse caso bíblico? Olha o que diz aqui, ó. Ele diz assim, ó. Acharam? Marcos 4:35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros o quê? Barquinhos. E levantou-se grande temporal de quê, pessoal? De vento. E subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de quê, pessoal? De água. Alguém pode falar assim, puxa vida, mas eu tenho Jesus na minha vida e essa tempestade se levanta. É o inimigo, irmãos, muitas das vezes querendo mostrar assim, ó, eu vou reinar nessa área da sua vida. E ele só quer que você fique caladinho, que você aceite aquilo, que você dê corda para ele, que você dê ocasião para ele. Só que a gente sabe o que aconteceu aqui. Olha o que diz o versículo 38. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E às vezes a gente já fez essa oração, né? Deus, você não está vendo o que eu estou vivendo, não? Deus, você não está vendo o que está acontecendo com a minha vida, não? Olha o que está acontecendo uma atrás da outra aqui, só não está vendo? E aí, irmãos, eu entendo que Jesus gostaria muito, lembre-se de Hebreus 2, o 8 e o 9, aonde o 8 diz que os homens, né, não estavam sujeitando tudo debaixo dos seus pés, mas Jesus estava. Então eu entendo que Jesus gostaria muito, irmãos, de ver os discípulos colocando tudo debaixo dos pés, todos os inimigos. Os discípulos fazem essa oração, né, questionando, não importa que pereçamos. E aí é como se Jesus respondesse para eles, mas quem é que disse que quem tem Jesus está perecendo? Ele só quer uma posição nossa. Ele só quer que a gente dê o trono para ele e coloque o inimigo debaixo dos pés. Porque quando despertam Jesus, vamos lá, os bons de Bíblia, o que Jesus faz? Ele repreende a tempestade. Mas, irmão, isso não é coisa que seguidor de Jesus pode fazer? Pode ou não pode? Ah, mas Jesus não quer ver, irmão, a gente repreendendo o mal? Jesus não quer ver a gente colocando o inimigo debaixo dos nossos pés? Então, fala assim, foi até usado esse que acordou Jesus, né? Acordar Jesus nessa condição, deixa Jesus lá, meu amigo. Vai lá e faça você o que você tem que fazer. Olha o que diz aqui o versículo para a gente. Versículo 39. E ele despertando, o que ele fez? Repreendeu o vento. E disse ao mar, o que ele disse? Cala-te, aquieta-te. E o vento o que, pessoal? Se aquietou. E houve grande calmaria. O mar se tornou lagoa, né? Ficou tranquilinho ali, ó. Acabou aquele mar revolto. Acabou aquela situação. Ou seja, até a natureza, a água, o vento, irmãos, tudo estava se sujeitando àquilo que Jesus dizia. E aí o texto continua, Jesus não para de dar lição. O versículo 40, ele diz assim, ó. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes? Vamos traduzir para a nossa mensagem de hoje? Por que vocês não estão colocando isso em sujeição? Vocês ainda não estão reinando? Vocês ainda não estão se posicionando? Vocês não estão no trono? Vocês não têm autoridade? Vamos traduzir para a nossa mensagem. Vocês não estão ocupando o lugar que eu gostaria que vocês ocupassem? E aí começa, né? Eles falando entre eles, e eles vão dizer assim, ó, como está na sua Bíblia, está escrito assim, ó. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar o quê? Lhe obedecem? Olha como é que vai aparecer para você aqui na tela, na versão NTLH. Vamos ver como é que está escrito na versão NTLH esse versículo 41? Marcos 4, 41. Olha como é que está escrito. E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros. O que eles diziam? Que manda até o vento. Vão ficar na parte A da pergunta deles? Como é que foi a pergunta deles? É a parte A da pergunta. Que homem é este? Porque Jesus estava na forma de quê, pessoal? De homem, humana. E eles vão se perguntar, que homem é este? E olha o que eles estão dizendo no finalzinho, né? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ah, mas não é só o vento e o mar, não.
todas as coisas. Todas as coisas, irmãos, vão estar sujeitas a um homem que entendeu o seu lugar. A um homem que entendeu que em Cristo Jesus ele tem autoridade para reinar em todas as áreas da vida dele. Não é só o vento e o mar. Aí você lembra da parte da mensagem que eu falei com você? Não é só você chegar e derrotar aquela vez. Deus quer te ver aniquilando aquela situação. Olha o que diz 2 capítulos para o lado, capítulo 6, vamos lá? Porque Jesus vivia nessas missões, né? Em viagem para lá, para cá, fazendo a obra do Pai. Marcos capítulo 6, versículo 45. Só para a gente não perder aqui a ideia do propósito. Marcos capítulo 4, Jesus ele repreende o mar e a tempestade. E você sabe o que ele faz em Marcos capítulo 6? Vamos ver o que diz aqui, ó. Marcos capítulo 6, versículo 45. Quem achou, diga amém. Marcos 6, 45 diz assim, ó. E logo obrigou aos seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Olha o exemplo para a gente aqui, ó. E tendo-os despedido, foi ao monte para quê, pessoal? Para orar. Viva uma vida de oração. Se você quer ver todos os inimigos se sujeitando e debaixo dos seus pés, não tem como fazer isso, irmão, se a gente não tiver uma vida com Deus. Porque não tem como eu reinar sozinho. Lembre-se, o homem foi feito, né, em poder, em glória, em tamanho, um pouco menor do que os anjos. E isso também inclui os anjos caídos. Então, vamos falar assim, ó, na minha força, eu não tenho força sozinho contra o inimigo. Mas quando Deus me reveste do poder, eu estou nele. E eu vou ser revestido na oração. Eu vou ser revestido na comunhão, na meditação da palavra. Quando eu estou nele, aí sim eu venço, irmãos, qualquer inimigo que se levante. Diga glória a Deus. E aí a gente vai avançar aqui para o versículo 49. Não esqueça, Marcos 4, Jesus repreende o mar e o vento. E o que acontece aqui agora? Marcos 6, 49. Mas quando ele o viram o quê? Andar sobre o mar. Pensaram que era o quê, pessoal? Um fantasma. E deram grandes... Você tem medo de fantasma? Mas pensaram que era um fantasma e deram grande... Mas andar sobre o mar, irmão, não é coisa de fantasma. Andar sobre o mar, irmãos, é coisa de quem está reinando. Vamos lá. Jesus, no capítulo 4, repreende o vento e o mar. Aonde que o mar está agora, irmãos? Debaixo do quê? Debaixo dos pés dele. Olha que coisa linda, irmãos. Tudo vai se sujeitar. Todos os inimigos vão se sujeitar a um homem. Os discípulos perguntaram, que homem é esse? A um homem que entendeu o seu lugar em Cristo Jesus. A um homem que entendeu qual é a sua posição. Hebreus 2:8, nós não vemos os homens vivendo com todos os inimigos se sujeitando a ele. Hebreus 2:9, mas nós vemos Jesus Cristo, todas as coisas se sujeitando a ele. Irmão, Deus te trouxe aqui hoje para te mostrar isso. O que tem que estar debaixo dos seus pés e quem tem que estar reinando na sua vida. Se Cristo está reinando, você vai reinar com ele. Você vai viver uma vida reinando com ele, reinando em vida, diga glória a Deus. Alguém diz assim, não, pastor, mas isso aí já é vaidade, deixa para o céu. Irmão, você não vai ter súdito no céu. No céu a gente não vai ter essa questão com o inimigo. Não vai ter, já foi vencido de uma vez por todas. Aqui que Deus quer te ver vencendo. Aqui que Deus quer te ver ocupando a sua posição de autoridade. Aqui que Deus quer te ver sendo abençoado. Aqui que Deus quer te ver, irmão, reinando em vida. Diga glória a Deus. O versículo 50 ele diz para nós, porque todos viram e perturbaram-se, mas logo falou e disse-lhes, tem de bom, sou, não o quê? Não tem mais. Então, com outras palavras, Jesus fala assim, fiquem tranquilos. Isso sempre vai acontecer com quem está reinando. Quem é rei, isso sempre acontece. Sou eu, o rei. Fica tranquilo. Você conhece a continuação desse texto. Aí o Pedro se enche de ousadia, é ou não é? Enche de ousadia e fala assim, então se és tu, manda-me ter contigo. E o que Jesus fala para ele? Vem. Sabe o que Jesus fala para mim e para você hoje? Vem reinar em vida. Vem para a cura.
Vem para a prosperidade. Vem para uma família abençoada. É isso que Jesus está falando para a gente hoje, irmãos. O inimigo debaixo dos meus pés. Jesus reinando e eu reinando com ele. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, pessoal. Ele é digno. Amém? E não é querendo se aparecer não, irmãos. Não é querendo se aparecer não, mas que usemos a fé, irmãos. Né? Como Jesus usou e que coloquemos os inimigos em sujeição. Sabe, que essa pergunta se faça também. Nossa, que mulher aquela de fé, hein? Tudo que ela fala que vai fazer, ela faz. Que homem é aquele de fé, hein? Ele coloca um propósito, ele vai lá e faz. Amém, pessoal? Por quê? Porque nós estamos imitando os passos de Jesus. Não é vaidade nossa, não. É somente a gente querendo viver a Bíblia. Jesus no trono e eu com ele. Jesus reinando e eu com ele. E o inimigo? Debaixo dos meus pés. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração agora? Vamos dar esse lugar de honra ao Senhor? Que Ele esteja no trono da sua vida. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu queria que você meditasse na letra dessa canção e que você desse esse lugar ao Senhor Jesus. E com isso também você pudesse reinar em vida junto com Ele. Eu creio que nessa oração o poder de Deus vai fluir aqui, o enfermo vai ser curado, o oprimido vai ser liberto. Pessoas receberão de Deus agora direções para reinar em vida. Amém, pessoal? Então feche os seus olhos, abre o teu coração. Você está na presença de Deus. Pense em Deus agora. Aleluia, Jesus. Ouça a voz do Senhor. Aleluia, Pai. Sobre o trono está Jesus Santo. Ele é digno de adoração, digno de adoração, honra e glória. Sobre o trono está, sobre o trono está Jesus Santo, Santo, digno de adoração, digno de adoração, honra e glória. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual não há. Sobre o trono está Jesus Santo, Santo. Diga isso a Ele, digno de adoração, digno de adoração, honra e glória. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual não há. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, toda a criação, só
Ele rende adoração. Outro igual não há. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos. De tudo Ele é Senhor. Somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno. De tudo Ele é. Ao Rei, ao Rei, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos. De tudo Ele é o Senhor. Somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno. De tudo Ele é o Senhor. Digno é, digno é o Senhor. O Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só a Ele rende adoração. Outro igual. Deixa o Senhor te ouvir. Digno é o Senhor. Diga comigo. Digno é o Cordeiro que no trono está, outro igual. Toda a criação, só Ele rende adoração. Outro igual. Você pode levantar suas mãos e dizer isso. Digno é o Senhor. Digno é o Cordeiro que no trono está, outro igual não. Toda a criação, só Ele rende adoração. Outro igual. É a sua voz, deixa Ele reinar na sua vida. Digno é o Senhor. Digno é o Cordeiro que no trono está, outro igual. Toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual não. Toda a igreja diga isso. Digno é o Senhor. Digno é o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele rende adoração. Outro igual. Deixa o Senhor reinar em todas as áreas da sua vida. Digno é o Senhor. O Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele rende adoração. Outro igual. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos. De tudo Ele é Senhor. Somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno. De tudo Ele é Senhor. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos. De tudo Ele é Senhor. Somente o Rei é digno, somente o Rei é digno. De tudo Ele é, digno é.
é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só a Ele rende adoração, outro igual. Diga isso, digno é o Senhor, digno é o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual. Fale com Deus agora, diga para Ele: reine, Pai, em todas as áreas da minha vida. Reine, ó Deus, em todas as áreas da minha vida. Ó Deus, não há uma área da minha vida que possa ter o inimigo no trono. Não pode existir isso. O Senhor é um Deus de obras completas. E assim como o Senhor já mostrou o teu poder na vida desta pessoa, Pai, muitas das vezes curando ela fisicamente, ó Deus, talvez trabalhando, Pai, na família dela, restaurando, eu creio que é o Deus que faz uma obra completa. E eu creio agora, e eu uso da autoridade que Deus me deu, e eu digo a todos os inimigos que caiam por terra agora. O teu lugar, inimigo, é debaixo dos meus pés. Eu estou te repreendendo agora, como Jesus repreendeu a tempestade. Eu repreendo agora esta enfermidade física, eu repreendo agora essa depressão, eu repreendo agora a miséria, eu repreendo agora o espírito da briga, da contenda, da confusão. Eu repreendo agora todo o inimigo que tentou reinar sobre a tua vida, e eu digo: está amarrado agora espírito do vício, espírito maligno que ataca a família, que caia por terra agora, está repreendido. Medos, fobias, eu estou te repreendendo agora. Eu digo: sai da vida desta pessoa, eu paraliso a tua ação agora, e eu digo: todo e qualquer mal, em o nome de Jesus, pisa no chão agora e diga: debaixo dos meus pés. Diga: esse inimigo, diga: eu coloco ele debaixo dos meus pés. A depressão, debaixo dos meus pés. A tristeza, a angústia, debaixo dos meus pés. A ansiedade, debaixo dos meus pés. A miséria, as dívidas, debaixo dos meus pés. Em o nome de Jesus, pois eu creio que Jesus está no trono e eu estou reinando com Ele. Levante suas mãos aos céus e diga: Jesus, na minha vida, o Senhor está no trono. Diga: Jesus, diga: e eu reinarei com o Senhor. Diga: em vida. Vamos aplaudir ao Todo-Poderoso Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Tome posse da sua bênção. Jesus te chamou para reinar em vida, amém? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Tanto você como também os amigos de casa. Nós vamos ter também a oportunidade, né? A oportunidade de honrar o Senhor também agora em dízimos e ofertas. E se você, por algum acaso, precisa do envelope do dízimo ou da oferta, a equipe vai estar levando até você, os obreiros, para aqueles que estão aqui, os obreiros vão estar levando aí em nome de Jesus. E você também que nos acompanha pelas mídias sociais, você diz: pastor, eu quero semear nesta obra, eu quero semear neste evangelho. Você pode também fazer por intermédio do Pix, que vai aparecer para você aí também, em nome de Jesus. Você precisa? Pode levantar a mão, a equipe já leva para você. Agora é honrando ao Rei dos Reis, em nome de Jesus. Glória a Deus.